Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula e hoje de literatura. Mas antes de iniciarmos, eu já quero pedir para você que curta o vídeo, que se inscreva se você ainda não é inscrito, né? E se você deseja receber os novos vídeos, as novas aulas, então aperta aí no sininho, tá ok? Que você vai ficar recebendo todas as notificações das próximas aulas. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre educação e leitura e educação, né? E eu já quero conversar com vocês no seguinte: se nós formos perguntar aos professores, aos educadores, bibliotecários, supervisor de ensino, não sei, pais, qualquer pessoa, né? Por que eles levam e dão o livro a uma criança? Eu acho que a resposta vai ser a mesma para todos, que é para que eles criem o hábito da leitura, né? Isto significa, notavelmente, que é porque eles entendem que a leitura é uma forma enriquecedora, de muito aprendizado, que é fundamental na vida deles, né? Tanto na vida dessas crianças, quando eles vão enviar esse livro, né? Mas esse objetivo realmente é plausível, é louvável, é compreensível que realmente eles entendam isso dessa maneira, dessa forma, né? Mas é preciso compreender, antes de mais nada, que a leitura, ela é um lazer, né? Ela é um momento de lazer também. E ao invés de ficarmos proporcionando nesses momentos de lazer outras atividades como forma de lazer, que às vezes vão deixar esses alunos meio que como se alienados ali, que não proporcionam um desenvolvimento para aquela criança. Às vezes nós entendemos que proporcionar uma forma de lazer é para apenas estar em repouso, proporcionar algo que dê repouso, ou outras diversas atividades, enquanto muitas delas acabam proporcionando realmente uma alienação, não sempre no mesmo, não proporcionam um desenvolvimento, né? Uma construção. É essa muitas vezes a ideia que acabamos tendo de lazer, né? Mas a leitura é muito diferente disso. Ela é uma forma de lazer, mas ela exige um grau de consciência, de atenção, uma participação muito mais ativa entre o receptor e o objeto, né? Entre o objeto e o leitor, entre o receptor e o leitor, né? Ele exige um pouco mais de consciência, de atividade. E por isso ela é muito mais importante que a escola ela procure desenvolver essas formas ativas de lazer, né? Ou seja, daquelas que tornam o indivíduo muito mais crítico, muito mais consciente, muito mais produtivo. Mas não só a escola, a em casa também. E a leitura ela tem um papel muito importante, muito significativo nesse processo. Porém, é necessário nos questionarmos porque, apesar de tantos educadores se empenharem, nossas crianças e jovens leem tão pouco. Por que será? Na aula passada, nós já vimos nos questionando nesse sentido e vamos dar continuidade nessa reflexão. Então, por quê? Não dá para a gente ficar jogando a culpa nos políticos, na política, dizendo que é por causa da crise na leitura brasileira, né? Enfim, porque esse problema de leitura não é uma situação apenas do Brasil, é uma situação de mundo. Então não dá para dizer que a distribuição de renda não é adequada, que a política não investe nesse sentido, porque não é uma situação só da nossa realidade aqui, mas é uma situação mundial também. Não é em todos os lugares que há realmente esse empenho, essa consciência sobre a leitura. Também não é justo
dizermos que é culpa dos meios de comunicação, como por exemplo da televisão ou de qualquer outros meios de comunicação de massa, né? Que eles têm o objetivo de chamar a atenção dessas crianças, desses jovens e desses adultos. Porém, eles fazem isso de forma muito eficaz. Eles são muito bons no que eles fazem. E eles realmente alcançam seus objetivos, porque eles conseguem chamar a atenção dessas pessoas, dos seus receptores. Então, não dá para ficar jogando a culpa neles por eles fazerem bem o seu trabalho, né? Por eles conseguirem realizar bem esse chamar a atenção, né? Essa conquista, né? Eles conseguirem fazer isso. Não dá para me dizer que eles são culpados por fazerem isso, por desenvolverem bem o trabalho. Porém, se esses alunos optam por os meios de comunicação de massa, significa que eles não são, ou sempre optam, né? Não são tão leitores ativos, né? Então, precisamos confessar uma questão. Que nosso trabalho como fazedores de leitores não tem sido tão brilhante quanto o trabalho dos que fazem os meios de comunicação de massa. Que eles investem, eles criam formas, eles se utilizam de mecanismos, eles descobrem novas formas e conseguem chamar a atenção dessas pessoas. Enquanto que nós ainda não estamos trabalhando eficazmente nesse sentido. Se esses alunos, se essas pessoas, eu não vou dizer que só são alunos, porque entre nós mesmo precisamos primeiro tomar essa consciência para podermos despertar isso também nos nossos alunos, né? Se todos esses outros meios de comunicação estão chamando muito mais atenção, né? É exatamente isso, fica muito claro a ineficiência nossa de chamar atenção para fazermos esses alunos, essas pessoas, leitores, né? Então, dizer que a televisão, apenas se justificar, que mas a televisão ela não exige esforço do receptor, né, para poder, por isso chamar atenção. Isso é verdade, realmente a televisão ela não exige esforço do leitor, do receptor, ele apenas senta lá e assiste, né? Não existe nenhum esforço, enquanto que realmente na leitura ela exige uma concentração, uma consciência, uma ação ativa. Porém, a gente precisa concluir que há crianças que muitas vezes despertam o gosto ou preferem outras coisas que exigem muita atenção, né? Concluir apenas isso, dizer que é simplesmente porque não tem esforço, seria uma resposta muito simplista, digamos assim, sem muito estudo, sem muita criticidade, sem muita análise, apenas arrumando desculpas, né? Então não é uma resposta adequada. Na verdade, há muitas outras situações, até situações de lazer, como a televisão acaba sendo também, que exigem concentração. Quantos jogos, né? Quantas atividades, até games, né? Quantos jogos, quantas atividades a criança faz e que exige concentração dela e que exige uma resposta ativa ali. Mesmo assim, ela não desiste. Mesmo assim, ela sempre quer estar fazendo, né? Ela sempre quer estar se utilizando daquilo ali, né? E então a resposta de que é porque a televisão não exige esforço, não se enquadra, né? Não corresponde à realidade, porque quantas crianças, quantos jovens, pessoas realizam atividades que exigem esforço, concentração, e eles estão ali viciados, eles estão ali sempre querem fazer, gostando, né? Vocês aí já podem estar pensando em diversas situações, quantos jogos, né, brincadeiras que exigem ação, concentração deles, eles mais ainda se esforçam, mais ainda eles querem. Então, o que parece é que nós adultos nos relacionamos muito mal com o livro, em especial com a literatura.
e que temos explorado muito mal, o livro, e por isso nós acabamos colocando isso como justificativa, né, para a falta de leitura, né, ofertando de forma desinteressante esses livros para as crianças, né, porque nós ainda não descobrimos o gosto pela literatura, nós não descobrimos a real função ali dentro da literatura, né? E para demonstrar isso, eu vou apresentar algumas situações que normalmente os adultos, as pessoas se utilizam como desculpa, digamos assim, para não ler. Então, a primeira delas, o que eles dizem, é que é extremamente comum o adulto argumentar que lê pouco ou não lê nada por absoluta falta de tempo, ou que só lê aquilo que tem ligação direta com a sua profissão. A outra questionamento, a outra desculpa é constante a afirmação feita pelo adulto de que o cansaço impede qualquer leitura ao fim de um dia de trabalho. A próxima, a terceira, é frequentemente o adulto confessar que não tem sua própria biblioteca ou que raramente vai a alguma delas ou a uma livraria. A quarta delas é o adulto exigir que a criança leia determinada leitura na sua suposição de que por conta própria ela não chegará à leitura. E a quinta é cada vez mais frequente a utilização de jogos e outras atividades para fazer o aluno se interessar pela leitura de determinada obra literária. A própria biblioteca tem diversificado suas atividades, né? Incluindo jogo, música, dança, etc., mesmo como filosofia de integração, do que uma forma de chamar a atenção da criança para o livro, né? E a sexta, né, resposta que os adultos dão para a falta de leitura é por demais conhecida a incrível reação dos adultos ao preço do livro, de literatura em especial, enquanto na utilização de outros materiais, outros produtos supérfluos, são adquiridos sem qualquer queixa, né? Uma roupa, né? Um sapato, no caso da criança, um brinquedo, mas qualquer outro material que nós, enquanto adulto, utilizamos e fazemos, como a gente costuma dizer, das tripas coração, mas a gente compra, mas a gente faz porque a gente considera que aquilo ali é importante para nós, porque nós gostamos daquilo, né? E quando você gosta muito de uma coisa, pronto, aí é que você faz mesmo. Então, essas são digamos assim, as respostas, né? As questões que normalmente os adultos colocam para a falta de leitura. E que, inclusive, alguns comentários da outra literatura acabaram citando um pouco dessas situações como causadoras da falta de leitura, né? Vocês devem ter visto e relembrado algumas coisas assim, né? Porém, aqui a gente vai aprofundar e vai perceber que isso não é justificativa, né? Que isso não justifica, né? Tudo isso só nos leva a uma seguinte conclusão: que o livro está sempre em segundo plano, que ele ainda não é algo agradável para nós. Porque quando ele se torna algo que é agradável para nós, então essas justificativas, né? Essas situações aí não acabam sendo supérfluas, né? Simplistas para justificar a falta de leitura. Na verdade, o livro, a leitura ainda está precisando nós precisamos ainda compreender o valor da literatura, descobrir o prazer da literatura, da leitura, né?
Se essas situações que foram colocadas aqui ainda são justificativas para você, então significa que você ainda não a despertou, não compreendeu, não despertou, né, o prazer da leitura. Né? E é preciso que isso aconteça. É preciso que você já se mobilize nesse sentido. Então, mas principalmente dizer que a falta de tempo, porque dizer que a falta de tempo e o cansaço é razão para termos pouco ou nenhuma leitura, enquanto que exatamente o cansaço que nos obriga a criar um tempo para o descanso ou para o lazer, mas nós não criamos tempo e nós não criamos tempo para descansar, para o lazer, mas não criamos tempo para a leitura. Então, isso porque ainda não compreendemos que a leitura, sobretudo a literária, é uma opção de lazer. Ainda nos falta descobrir o prazer da leitura para o adulto e, consequentemente, para a criança. Gente, o que é que isso quer dizer? Nós ainda precisamos descobrir, é preciso que agora você tenha consciência que ler é uma forma também de lazer. Se você está cansado, deixa eu fazer uma leitura aqui, porque tem cansaços que às vezes são tão grandes que eles causam uma inquietação em nós e que a gente não basta às vezes deitar, porque a gente às vezes nem consegue dormir. Tamanho é o cansaço mental, o cansaço físico. Às vezes a gente está tão cansado que nem dormir a gente consegue. Né? Então, às vezes, uma forma de relaxar é a leitura. Você quer se distrair? A leitura é uma opção de lazer. É preciso você se utilizar dela como opção de lazer para você descobrir esse gosto que ela tem, descobrir o prazer que ela tem. Se você ainda não utilizou, não está utilizando ela como uma forma de prazer, então significa que você ainda não descobriu esse gosto pela leitura, né? É preciso tomar essa decisão de experimentá-la, de utilizá-la como uma forma de lazer. E assim nós vamos criando esse prazer da leitura, né? Porque se a gente está cansado e levando aí para as justificativas que se foram dando, se nós estamos cansados, chega uma hora que a gente arruma tempo para descansar. Eu preciso descansar, né? Então a gente descansa. Então, como é que eu posso justificar que eu não leio porque eu não tenho tempo? Se quando eu preciso de alguma coisa, eu arrumo tempo. Se eu estou cansado, eu arrumo tempo para descansar. Eu dou um jeito, agora eu preciso descansar. Então acaba não justificando. Então, primeiro, vamos entender que a leitura ela é uma forma de prazer. Ela é uma forma de lazer, gente. Ela é uma forma de lazer. Então, quando quisermos criar nossos momentos de lazer, vamos nos utilizar da leitura. Que ela é uma fonte também de descanso, é uma alternativa também de descanso. De descansar, de relaxar. Ela é uma alternativa de relaxar. Né? Então, vamos incluí-la dentro das nossas opções de lazer. Porque ninguém é obrigado a ler aquilo que não gosta. Mas você precisa descobrir, não deve ser obrigado, mas você precisa descobrir obras que realmente você vai se interessar. Então, você precisa ir buscar. Você precisa, isso a gente já vinha discutindo na aula passada, que você precisa procurar na biblioteca. Então, você precisa procurar baixar, talvez, da internet, comprar na internet, né, livros, pedir emprestado, ir a uma biblioteca mais próxima, pede ali uma orientação, uma dica do bibliotecário, de outras pessoas. Usa dos meios de comunicação social para se informar de alguém que poderia lhe emprestar livros que consideraram interessantes, né? Faz essa experiência de descobrir um livro que talvez você nunca leu, que nunca ouviu falar sobre ele. Vai que ele te chama a atenção.
mas começa ali se utilizando ele como uma forma de lazer. Aí agora eu não quero ir estudar, então vai ler. Lê uma literatura, porque a literatura, ela precisa ser essa fonte de prazer, essa fonte de lazer para você. E provavelmente é justamente isso que está nos faltando, e por isso nós não estamos conseguindo passar para os nossos alunos, para as nossas pessoas dessa forma. Acabamos colocando como se fosse uma imposição, né? Então, às vezes também a falta de biblioteca, de livrarias na vida do adulto também acaba sendo um indicador dessa falta de conhecer e desse interesse dos livros, né? E de se atualizar nessas publicações. Mas hoje a gente tem a internet, é uma fonte muito produtiva nesse sentido, né? Então o livro é um dos mais importantes instrumentos de trabalho, ou talvez o mais importante, né? Porém, se a gente não usa, não utiliza como profissional, especialmente agora que estamos falando dentro da área de educação, que é o nosso caso, mas em qualquer outra área, precisa-se do livro, né? É como se fosse se a gente não utiliza desse livro para o nosso trabalho, para nossas consultas, se não fazemos dele uso, seria a mesma coisa que o médico não utilizar de instrumentos para uma consulta, né? Então é uma situação muito séria. Não é apenas uma fala de que a gente precisa ler, né? É preciso urgentemente nós descobrirmos e colocarmos a leitura aí encaixando dentro do nosso lazer, né? Como uma opção de lazer. Nós estamos aí no sábado e no domingo, exemplo, e a gente está mais livre para as outras opções. Então inclua ali, dentro das opções do seu lazer, um tempo para a leitura. Busque essas alternativas de leitura, né? Se informe, peça livros, né? Busque formas de ter esses livros para que você possa ler, né? Então nós poderíamos até argumentar sobre os valores que damos às roupas, a objetos supérfluos, enquanto não acabamos dando ao livro, por exemplo. Acabamos dando valor a tantas outras coisas, mas não acabamos dando ao livro. Mas de nada vai adiantar nós acabarmos falando sobre isso se a gente não descobrir o valor dele na vida da gente. Se ele precisa se tornar um valor para nós. A leitura em si, ela precisa se tornar um valor. Porque não adianta a gente ficar ali falando da falta de interesse, de que a gente substitui por outros objetos. Se quando eu quero uma coisa, eu dou um jeito. Se quando eu gosto muito de alguma coisa, eu dou um jeito de adquirir, eu dou um jeito de comprar, não sei, eu faço alguma coisa. Se eu gosto muito, por exemplo, de comer pipoca, aí eu vou ter que dar um jeitinho de sempre estar querendo estar ali na pipoca, né? Então, se isso não está acontecendo, é porque a leitura ainda não é um valor para nós, né? Ela ainda não é essa fonte de prazer. E se nós, educadores, ligarmos o livro à criança como se fosse um remédio ruim, mas um benéfico, vai fazer bem, é um remédio, ele é ruim, mas ele faz bem para você, ele vai ser eficiente. Então significa que o educador, ele também vê dessa maneira. Ele vê a leitura como um remédio ruim, que precisa ser tomado. E não é dessa maneira. Não é possível que seja dessa maneira. Isso acontece principalmente quando se pede para o aluno ler só quando é para fazer uma atividade. Então, eu entendo que a leitura é tão ruim que só se eu precisar fazer uma atividade é que eu vou pedir para o aluno ler. Porque eu não posso pedir para ele ler pelo próprio prazer de ler, porque ela não é uma coisa agradável. Entenderam?
Então, o quanto essa questão precisa ser modificada dentro de nós, para nós podermos também sermos diferentes e as crianças poderem captar também de forma diferente. É preciso, enquanto nós não descobrirmos o prazer da leitura, falamos destas, quando a gente descobre, na verdade, o prazer da leitura, a gente pode falar das obras, quando a gente fala das obras com tanto prazer que a gente já desperta esse gosto, né? Quando nós descobrirmos o gosto de ler, basta você ouvir alguém falando sobre uma obra que leu, uma leitura, que você já desperta o desejo de querer ler sem imposição, né? Então, eu preciso descobrir que, primeiro, o prazer dessa leitura, ela precisa ser significativa para mim, né? E agora vocês estão tomando consciência de que a leitura também é um lazer. E se é um lazer, ela é relaxante, ela é confortável, ela desperta emoções dentro de nós, as emoções que podem ser despertadas por meio de uma boa leitura. Então, procure, descubra esse prazer, procure formas, lá nos momentos que você diz, não, agora eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu vou ler, mas pelo puro prazer de ler. Nos princípios de sua vida, a criança vê o livro como se fosse um brinquedo, e não menos interessante do que qualquer outro. Algo mágico que lhe envolve, seja os desenhos ou as palavras, a criança decifra, é como se fosse um mistério para elas. E cada vez nos surpreendemos com a diversidade do que elas querem ler. Livros informativos, enciclopédias, revistas. Mas muitas vezes há essa atitude antiquada, desinteressadora, né? Desencantadora do adulto, que acaba realmente fazendo e retirando essa ligação da criança com o livro ou com a leitura. Se você observar uma criança pequena, nossa, ela adora pegar no livro, tá ali mexendo, olhando os desenhos, olhando o que tem ali, passando as páginas e manuseando e mexendo e movimentando, mesmo sem ela ter o jeitinho para ler, mas ela adora. Só que porque para ela é como se ela tivesse o mesmo gosto, o mesmo prazer que qualquer outro livro, qualquer outro brinquedo, qualquer outro objeto. Só que a nossa ação enquanto adultos, diante do livro e diante dessa criança, é que acaba fazendo com que ela se desinteresse pelo livro, né? Mas, segundo a filosofia da educação, é obrigação do educador mostrar que não só a literatura, como também há qualquer outra arte, dentro de artes, das mais fascinantes, formas de descobertas do indivíduo, né? Que elas são uma forma de recreação e ela de criação, e que elas são possíveis de ser desenvolvidas, né? Então, é preciso a literatura, também como as demais artes, elas são fascinantes, elas são formas de descoberta do indivíduo nas relações de recreação e criação, e são possíveis entre eles de lidar, de acontecer. Então é possível fazer com que essa criança, esse adulto, é possível, não é necessário, que ela descubra ali esse gosto pelas artes, não só pela literatura, mas também para qualquer tipo de artes, por meio da recreação, ou seja, de forma divertida. Ele precisa despertar também o gosto, de forma divertida e criadora, criando, fazendo, né? Ele despertar esse gosto pelas artes. Então, o incentivo ele precisa acontecer em qualquer tipo de artes, mesmo que seja, por exemplo, a música. É preciso deixar esse aluno livre, né, para fazer suas escolhas na arte. Mesmo que, por exemplo, ele escolha músicas, por exemplo, como uma das artes que ele mais vai ali estar colocando no seu momento de lazer como uma opção, mas as consequências são dele. E ele precisa ter liberdade nessas escolhas, né? Só ele vai arcar com essas consequências.
Mas nós, enquanto educadores, precisamos nos questionar, né? Se não poderíamos ter feito muito mais. Se a gente não pode estar criando mais formas de despertar nesse aluno gosto pela leitura, né? Se eu já fiz, se realmente se já esgotou as minhas possibilidades, né? Se realmente ainda não há mais a ser feito, que há mais a ser criado para despertar esse gosto e esse prazer pela leitura, né? Espero que vocês tenham compreendido, especialmente dentro e percebido que é possível, mesmo agora, a gente também descobrir esse valor da leitura na nossa vida, né? Esse prazer. Então vamos lá, incluir a leitura como uma forma de lazer, né? E também nos momentos de cansaço, nos momentos de descanso, né? Para nós, vamos incluir a leitura, porque principalmente nós precisamos descobrir o prazer que ela tem para podermos trabalhar com os nossos alunos. Tá ok? Eu quero que vocês vão na página e eu quero que vocês resumam o que eu tratei aqui. Faça um resuminho rápido, mas eu não quero que vocês fiquem falando outros assuntos dentro de leitura. Eu quero que vocês resumam aquilo que foi abordado aqui nessa aula, certo? Espero que vocês tenham compreendido que, principalmente, partindo de nós, de cada um de vocês, de cada um de nós, partindo de nós, possamos mudar os nossos hábitos, né, o nosso comportamento, as nossas atitudes diante da leitura, para que, consequentemente, a gente também possa fazer e passar isso para os nossos alunos. Tá ok? Valeu, obrigada, até a próxima. Tchau, tchau!